Amados, a paz do Senhor, que Deus possa abençoar a todos os amados irmãos. Nós louvamos a Deus, nós adoramos ao nosso Senhor, porque em todo tempo Deus ele tem cuidado de nós, Deus ele tem sido gracioso para conosco, e nós podemos declarar que até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero deixar um texto com os irmãos. Está no capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35, e um texto muito conhecido nosso. Eu quero ler esse texto com os amados. O texto fala assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Queridos, o texto ele nos revela um momento que os discípulos estavam vivenciando de adversidade, de contrariedade, de medo. As tempestades que se levantam contra nossas vidas, a tempestade que se levantou naquele momento, quando os discípulos eles estavam no mar da Galileia, no lago da Galileia, foi algo imprevisível, foi algo inevitável. Porque assim são as tempestades muitas vezes em nossas vidas, imprevisíveis, inevitáveis. E nos pegam de súbito. E na maioria das vezes, as mesmas, elas tiram de nós a paz. Elas geram no nosso coração ansiedade, medo. Elas geram em nosso coração uma sensação de que a nossa história, a partir desse momento, talvez não vá mais continuar, talvez não vá mais ter êxito. Mas nós podemos ver na palavra de Deus, no texto lido, que existem aqui nesse texto realidades que prevalecem, que estão acima da força daquela tempestade, daquela realidade que os discípulos estavam vivenciando. E essas mesmas realidades podem ser aplicadas a nós, a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. E aqui no versículo 35, existe uma fala da parte do nosso Senhor Jesus, que o texto traz para nós e que expressa assim a fala do Senhor Jesus para os discípulos: passemos para outra margem. E aqui essa fala, no final do verso 35, revela uma promessa, a promessa de Deus, a promessa de Jesus, que eles passariam para outra margem, que eles chegariam do outro lado, e que não importava qual fosse a realidade, quais fossem os obstáculos que eles tivessem que enfrentar naquele momento, que tivessem que enfrentar naquele caminho, naquele percurso. O que importava, o que prevalecia, era a fala de Jesus,
que eles chegariam a outra margem, que eles passariam para outra margem. Sabe, queridos, nós estamos debaixo da promessa de Deus. E enquanto existirem promessas de Deus em nossas vidas, podemos ter certeza que Deus ele vai nos sustentar, que Deus ele vai nos guardar, e que nenhuma promessa será revogada, e que nenhuma promessa cairá por terra. Que nós não morreremos enquanto não se cumprirem em nós as promessas do Senhor. Que pode o mundo virar de ponta cabeça, que podem muitas coisas acontecerem, mas a promessa de Deus vai se cumprir em nossas vidas, e que nós estamos debaixo da promessa do Senhor, da graça do Senhor. Uma outra realidade está aqui no versículo 38, em que o texto fala assim conosco: e Jesus estava na popa dormindo. E a outra realidade que eu quero pensar com você é sobre a presença do Senhor que estava com os discípulos. A pergunta dos discípulos para Jesus foi: Senhor, não te importa que pereçamos? Não te importa, Senhor, que nós venhamos a morrer aqui nessa tempestade? E é isso que muitas vezes nós achamos. É isso que o nosso sentimento, nossas emoções, muitas vezes, traduzem para nós. Que vamos perecer, que não vamos suportar. Muitas vezes concluímos pela força da tempestade, pela realidade contrária que estamos vivenciando, que estamos perecendo e que algo irá acontecer a qualquer momento. Mas o que o texto revela é que a presença de Jesus estava com eles. Sabe, Deus ele não nos isenta de situações, de problemas o tempo todo. Deus ele não nos leva a um lugar em que vamos ficar totalmente guardados, ou não vamos ter que passar por determinadas situações. Não é isso que Deus faz. Mas o que Deus faz é algo maravilhoso, porque o Deus que permite que passemos por inúmeras situações é o Deus que vem conosco, é o Deus que está conosco, é o Deus que nos consola, é o Deus que nos guarda, é o Deus que se faz presente em todo o tempo na nossa vida, porque nada poderá nos separar do amor de Deus, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem espada, nem castigo, nem peste, nada poderá nos separar do amor de Deus, da presença de Deus, do cuidado de Deus e da graça de Deus. A presença de Jesus estava com eles. A presença do Senhor está conosco nesses dias de medo, nesses dias de inseguranças, de incertezas, nesse dia em que a população, a sociedade, as pessoas estão sendo tomadas por tanta e tanta ansiedade, por tantas e tantas incertezas. Nós podemos ter uma certeza: Deus está conosco, Jesus está conosco, Jesus está no barco conosco. Havia uma promessa e havia a presença de Jesus em nossas vidas. Um outro versículo que revela, ou a continuação do versículo aqui, no versículo 38, fala sobre a paz. Jesus estava sob o travesseiro, na popa, dormindo. Os discípulos, eles puderam ver a paz que estava em Jesus. Porque Jesus sabia, porque Jesus ele tinha todo o controle, porque Jesus ele tinha todo o domínio em suas mãos, porque Jesus ele descansava, porque ele sabia que nada iria acontecer, que nada iria prevalecer a determinação dele, a presença dele, a graça dele. Os discípulos podiam ver em Jesus paz, e por isso os discípulos podiam sentir
paz. Nós podemos sentir paz. Em meio ao caos, nós podemos sentir paz. Porque em meio ao caos, Jesus é o nosso cais, Ele é o nosso porto seguro. Jesus, Ele está conosco. Jesus, Ele nos dá a sua paz. Não nos dá como o mundo a dá, mas a paz de Jesus, ela toma todo o nosso ser, toda a nossa alma, e podemos nos deleitar nele. E aqui, no versículo 39, o texto fala que quando os discípulos perguntaram se Jesus não se importava com eles, Jesus então, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O que nós podemos ver aqui é o poder de Deus que prevalece a todas as coisas. O poder de Jesus que prevalecia a tempestade, que prevalecia ao mar bravio, que prevalecia ao vento forte. O poder daquele que é o Senhor, e o Criador de todas as coisas. Aquele que criou a natureza, aquele que criou todas as coisas. É Ele que tem todo o poder em suas mãos. É Ele que tem todo o poder, é Ele que tem todo domínio, é Ele que tem toda a regência. É o nome de Jesus que está acima de todo nome. É o nome de Jesus que está acima de todas as coisas. É o nome de Jesus diante do qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que só Ele é o Senhor. É o nome de Jesus que está acima de toda enfermidade, de toda peste, de todo vírus. É o nome de Jesus. É o poder de Jesus. E Jesus, então, repreendendo o vento, aquietando, o mar, dizendo: acalma-te, emudece, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Os discípulos, então, ficaram admirados. E a pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe, amados, nesses momentos de lutas, de dores e tempestades, nós aprendemos que existem promessas. Nós aprendemos que a presença de Deus está conosco. Nós aprendemos que podemos ter paz. E nós aprendemos que o poder de Jesus prevalece a todas as coisas. E que nessas horas nós vamos experimentar sim, a possibilidade, a realidade de conhecermos mais do nosso Deus, de conhecermos mais do cuidado do nosso Deus, de conhecermos mais da graça dele. Os discípulos então exclamaram, os discípulos então, eles admirados, eles expressaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam admirados. Eles estavam dando um passo a mais no conhecimento do poder de Deus, no conhecimento da graça do Senhor, no conhecimento daquele que tem todo o poder, todo o domínio, toda a regência de todas as coisas. Nesses dias que vivemos, que estamos sendo tomados por medo, por ansiedade, que temos que estar isolados, que temos que estar dentro de nossas casas, muitos se entristecendo devido ao pouco contato, devido a não estarem vendo sua família direito, seus familiares, em que muitas famílias estão sendo tomadas por incertezas, por insegurança. Que no nosso coração haja sempre a realidade da palavra de Deus, a esperança que brota da parte do Senhor, a esperança de que
o nosso Deus, Ele jamais nos abandonará. Que existe uma promessa, que existe a presença dEle em nossas vidas, que podemos viver a sua paz e que o seu poder sempre vai prevalecer. Que Deus abençoe a todos os irmãos, que Deus abençoe a toda a igreja, que Deus abençoe a todas as famílias e que sejamos tomados pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, pelo cuidado do Senhor, e que possamos declarar que até aqui o Senhor nos ajudou, que até aqui a presença dEle nos fortaleceu e que nos ajudará e nos guardará e nos fortalecerá. Grande abraço, que Deus abençoe. Amém.